a gente vai para a parte das leis de Faraday, tá? Das leis de Faraday. Eu não vou ficar aqui detalhando cada uma das leis de Faraday. Por quê? Porque só fazer isso ia me tomar 30 minutos de aula aqui. Eu vou me ater aqui ao que é mais importante dentro desse tema, tá? Que é essa fórmula que vocês estão vendo aqui. É só essa fórmula que vocês vão precisar para resolver questões de eletrólise na UES. É só essa fórmula, tá bom? E a maioria das questões são questões de aplicar os valores na fórmula. Você vai jogar os valores na fórmula e vai resolver a questão, matematicamente. O grande problema dessas questões, pelo menos que eu enfrentei na hora de fazê-las manualmente, é que essas questões, pessoal, elas vão exigir de você muito braço na parte da continha matemática ali. Às vezes vão aparecer números muito grandes para você estar fazendo multiplicação, para você estar fazendo divisão. Então aí vai entrar a sua habilidade matemática. Às vezes de fazer um cálculo aproximado, né? De já ter uma noção de quanto mais ou menos que vai dar um resultado para você ganhar tempo na hora da prova. Porque às vezes você vai fazer a continha ali e você vai perder muito tempo, né? E isso vai te prejudicar em outras questões, certo? Então, quando você estiver praticando isso daqui, esse conteúdo, pratique junto a matemática básica, né? Principalmente cálculos com números grandes. Tem gente que é excelente de fazer cálculo matemático, né? Eu tinha um aluno que ele fazia qualquer conta que eu falasse, ele sabia fazer. Né? Então o menino era uma fera. Se eu falasse 30 milhões vezes 865.034, ele me falava a resposta na hora. Por quê? Porque ele tinha métodos de cálculo mental excelentes. Né? Eu sei que tem muitas pessoas que são desse jeito. Mas qual que é a nossa fórmula, pessoal? A nossa fórmula é essa aqui, ó. Mzinho, que é a massa, tá? Que vai ser depositada na eletrólise, é igual a Mzão vezes Mzão, que é a massa molar da substância, vezes I, que é a corrente elétrica, vezes T, que é o tempo, dividido por N vezes F. O N, pessoal, é onde o pessoal mais erra, tá? Vou mudar essa cor aqui que tá muito feia. Só o amarelo fica melhor. O N é onde o pessoal mais erra, porque o N, às vezes a pessoa pensa que é o número de mols, né? Não é o número de mols, pessoal. O N é a valência, tá? É a valência do elemento que está sofrendo ali a reação de redução, certo? E o F é a constante de Faraday. A constante de Faraday é a equivalência entre mol e elétron, tá? Que vale 96.500, decore. Constante de Faraday 96.500. Então, colocando tudo aqui, ó, Mzão, massa molar, I, corrente, T é o tempo. Importante, esse tempo aqui é em segundos, se você colocar em minutos você vai errar. E o Mzinho é a massa depositada. Professor, como assim esse negócio de massa depositada? Olha só, lembra que a gente estava falando, né? Vai ocorrer essa reação de redução, tá? E aí o metal que estava na sua forma iônica, ele começa a passar para a sua forma metálica. Ele vai se depositar justamente em cima do eletrodo, tá bom? E aí isso daí vai servir como princípio básico para vários processos, como de galvanização, né? Várias coisas aí que a gente tem. Certo? Então, lembrem dessa fórmula, e aí eu tenho essas duas aqui para dar suporte, né? Que Q, quantidade de carga, é I vezes T, ou quantidade de carga é N de número de mols, tá? Aqui é mol, tá? Mol de elétron, vezes a constante de Faraday. Não confunda esse N com esse N aqui, tá? Não sei por que raios foi que botaram na fórmula esse N, que é a valência, do mesmo jeito, né? Enfim, é porque esse N é o número de elétrons que estão sofrendo ali, que estão participando da reação. O número, na verdade, é o coeficiente estequiométrico do elétron que está participando da reação, né? Mas eu não gosto disso com N, não. Sinceramente, isso me incomoda bastante. Não confunda. Se você puder colocar um V aqui, de valência, seria bom, tá? Vamos lá.
3 passos para você resolver essas questões envolvendo leis de Faraday. Primeiro, você vai achar o N, né, que é a carga do íon que se deposita. Por exemplo, eu tenho aqui a reação de redução da prata, tá? A prata, ela vai reduzir recebendo um elétron, essa é a valência da prata. Então vai virar o Ag 0. O cobre, ele já vai reduzir recebendo 2 elétrons. Já é diferente, né? Vai virar o cobre 0. Então, aqui é onde você tem que tomar mais cuidado. Porque se você errar esse valor aqui, essa valência, esse número de elétrons que vai ser recebido, né, pelo cátion, aqui se você errar, você errou a questão. Infelizmente. Então você tem que lembrar lá da nossa aula de eletroquímica, né, na parte da determinação dos números de oxidação, para você lembrar. Prata, 1+, cobre é 2+, alumínio é 3+, grupo 1 é 1, grupo 2 é 2, certo? Lembrar disso, tá bom? Você vai achar a carga, que é multiplicando a corrente vezes o tempo, e aí você vai encontrar a massa, que é substituindo os valores lá na fórmula. Vai ter questão que vai te dar todos os dados e não vai dar o tempo, para você encontrar quanto tempo vai demorar o processo. Vai ter questão que vai te pedir qual é a corrente que vai ser necessária. Vai ter questão que vai te pedir qual é a massa. Vai ter questão criativa que vai te pedir para você determinar a massa molar daquela substância e, com base nisso, identificar qual é a substância que está sofrendo a deposição. Tá bom? Só que aí eu repito, se você errar a valência, tá, do N, se você errar o N, você vai errar a questão. Então, muita atenção. Muita atenção com o danado do N, tá? Muita atenção com o N. Se você errar ele, você erra a questão toda. Infelizmente, tá? Infelizmente. Show, pessoal? Acho que agora a gente vai ver as questões, né? Vamos lá. Vamos para as questões. Eu vou pegar minha calculadora aqui, certo? Vou pegar minha calculadora, porque com a calculadora a gente consegue resolver mais rápido. Tá bom? Vamos lá. Peraí. Questão. O tempo gasto para obter-se 14,8 gramas de cobre, sabendo que a constante de Faraday é 96.500 Coulomb, e utilizando uma corrente elétrica de 5 amperes, é aproximadamente de A, 2 horas, B, 3 horas, C, 2,5 horas e D, 3,5 horas. Gente, mais uma vez, lembre de fazer a aplicação da fórmula. Eu tenho aqui, ó, a fórmula seguinte: M é igual a massa molar vezes I vezes o tempo, dividido pelo N vezes o F. Vamos lá. Colocando os valores, tá? Qual é a massa molar do cobre? Isso daí, pessoal, vai aparecer lá na tua prova, tá bom? Prova da UES coloca no iniciozinho da prova lá uma tabela com todas as massas molares que vão ser necessárias para a resolução da prova. Se por acaso não tiver a massa molar que você está precisando lá, a questão vai ser anulada, tá bom? Vamos lá. Massa molar do cobre é 63,5 vezes a corrente, que é 5 amperes, vezes o tempo, que é o que a questão quer saber. Tudo isso dividido por N vezes F. Pessoal, qual que é a valência do cobre? O cobre, pessoal, é o cobre 2+, tá? Ele recebe 2 elétrons, se transforma em cobre 0, se deposita. Então, a valência é 2. Então, vai ficar 2 vezes 96.500, certo? Agora, vamos isolar esse T aqui. E tem a massa também, né? Que eu sei que é 14,8. 14,8 gramas, certo?
Vamos lá, vamos isolar o t. Eu jogo o 2 e o 96.500 multiplicando o 14,8. Então vai ficar, estou fazendo devagar para o pessoal que não pega muita álgebra, né? 14,8 vezes 2 vezes 96.500 igual a 63,5 vezes 5 vezes t. Agora eu jogo 63,5 vezes 5 para o outro lado, dividindo. Aí a gente vai ter a nossa fórmula final, que é essa aqui, ó. T igual a 14,8 vezes 2 vezes 96.500 dividido por 63,5 vezes 5. Pronto, achamos a questão, achamos a resposta. Agora vai entrar o quê? Conta, tá? Conta matemática. Deixa eu só colocar isso aqui para ficar mais claro na hora de vocês verem. Pessoal, esse slide aqui vocês vão receber em PDF, tá? Fica melhor na hora de você estudar. Agora é só fazer conta, certo? Por isso que eu tenho a minha científica. 14. Na hora da prova você não vai ter isso aqui, tá, gente? Só estou fazendo isso para ganhar tempo. Dividido por 63,5 vezes 5. A resposta, pessoal, desse cálculo aqui é 8.996,53, tá? 8.000, não sei se a webcam pegou, 996,53. Aí você vai falar, professor, você errou. Não, não errei. Lembra que esse tempo aqui é em segundos. Lembra que esse tempo é em segundos. Então a resposta aqui ela é dada em segundos. Você tem que pegar a manha de converter segundo para horas, tá? Não precisa você ir fazer nenhuma conta aqui. Lembra que uma hora é igual a 3.600 segundos, né? 2 horas vai ser quanto? 7.200 segundos, que é 3.600 vezes 2. É 899, aliás, 896,5. 8.996. 8.996,5. Tá? Não é 7.200, então não é 2 horas. Certo? 3 vezes 3.600 vai dar quanto? 36 vezes vai dar 11.800. Não é 3 horas. Como é menor do que 11.800, não é 3,5 horas. Vai dar 2,5. Cálculo mental. Ganha tempo. Tá? Se eu fizer aqui, ó, 8.996 dividido por 3.600, 2,49. Tá? Então isso aqui é 2.5 hours. Olha o professor falando inglês. 2,5 horas. Belezinha, pessoal? Entendido? 2,5 horas.